Olá, para que você possa dar início então ao seu estágio, você precisa tomar familiaridade com dois documentos. O primeiro deles é Plano de Atividade e Termo de Compromisso, mais conhecidos como o PA e TC. São dois documentos que você precisa preencher antes de iniciar as suas atividades de estágio. O outro documento que você tem no seu AVA é esse Manual de Estágio Curricular Supervisionado, vai estar lá de acordo com a sua disciplina. Ele vai ter todas as informações necessárias para que você possa prestar um bom estágio, né? Mas ainda assim, há muitas dúvidas para muita gente, porque ele não é uma coisa muito prática, né? Então, vamos tentar tornar isso prático agora nesse vídeo. Logo que você abrir esse manual onde está o TC e o PA, a primeira página então de instruções para preenchimento é essa que você está vendo na tela, tá bom? Isso aqui é apenas um protocolo para você levar no polo e deixar os documentos lá com o atendente do polo. No meu caso, a menina que estava sempre lá, a funcionária, ela sempre mandou na mesma hora e já me devolvia os meus documentos. Esse aqui é até dispensável o preenchimento. Muito bem, na página 4 do seu plano de atividades e termos de compromisso, próxima campus para preencher é aqui exatamente o plano de atividade, correto? Bom, você preenche com os dados aqui que se pedem. Aqui você vai descrever um pouco da escola onde você vai fazer o seu estágio. Aqui você vai colocar a data quando você pretende começar o estágio. Lembrando sempre que eles pedem o seguinte, você tem que colocar uma data aqui com pelo menos 7 dias para frente para você jogar o seu estágio. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 28/11/2019. Vamos dizer que eu fosse preencher isso aqui, imprimir e levar até o meu polo hoje. Então eu teria que contar 28. Então 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo eu teria que colocar aqui dia 6/12, quando a data que eu pretendo iniciar. Só que isso é o mínimo, né? Normalmente você vai precisar de colocar um pouquinho mais, 10 ou 12 dias depois, tá bom? Então você coloca essa data inicial e aqui a data final. Lembrando que essas datas elas têm que respeitar o período letivo, né? Você não pode colocar aqui, no caso do exemplo que eu dei aqui agora, né, mês de dezembro, eu não poderia colocar aqui que eu iria terminar meu estágio no dia, vamos dizer, 20 de janeiro de 2020, que esse período não tem aula, você só pode preencher dentro de períodos onde haverão aula e dentro de um semestre. E aqui as atividades previstas aí. Lá no manual você vai encontrar o que você coloca aqui. Você vai estar observando o ambiente, você vai estar participando das atividades, enfim. No manual tem maiores dicas sobre isso. Rolando um pouco mais a página, você vai ter o termo de compromisso de estágio, tá? Então você vai preencher os dados da escola onde você pretende fazer, os seus dados, correto? E aqui você coloca qual semestre você está matriculado. No caso das licenciaturas normais, aí o estágio é liberado a partir do 4º semestre, então você pode fazer estágio no 4º, no 5º e no 6º. Também aqui não há dificuldades. Nessa cláusula 2, você vai colocar novamente aquela data que você já colocou anteriormente, né? De quando você pretende começar o estágio e de quando você pretende encerrar o estágio. Tá? Nesse parágrafo, você vai colocar a quantidade de horas diárias que você vai fazer. Por exemplo, se você vai estar numa escola de 7 da manhã a 1 da tarde, você vai colocar ali o período de horas ali, né? Vai estar ali 5 horas. Lembrando que você não pode exercer mais do que 6 horas diárias de um estágio. Outra coisa que você poderá fazer é 3 horas na parte da manhã numa escola
3 horas na parte da tarde numa outra escola. No entanto, para cada escola você tem que preencher um PA e um TC separadamente. Você também deverá preencher caso você vá fazer, ainda que na mesma escola, se você for fazer em horários diferentes. Por exemplo, você pode fazer de manhã e fazer à noite na mesma escola. Então você terá que fazer também esses termos separadamente, porque cada um tem que conter aquela quantidade de horas não excedendo as 6 horas seguidas, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer 3 horas de manhã e 3 horas à noite, você não pode colocar esse intervalo inteiro, porque esse intervalo inteiro dá mais de 6 horas diárias. Então você faz um para as 3 horas da manhã e um outro para as 3 horas do período da tarde. Porque você vai colocar aqui a quantidade de horas, né? E o total de horas diárias, tá certo? Esse intervalo não preenche isso. Qual seria a ideia disso? Vamos dizer que você vai fazer 3 horas na parte da manhã e 3 horas na parte da tarde. Então você colocaria antes aqui que tem um intervalo de 1 da tarde às 5 da tarde. Isso não está podendo fazer mais, tá? Pelo menos comigo foi assim, na minha turma foi assim. Então, de repente, é preciso pegar detalhes no polo, se não houve mudanças. Mas o que está valendo, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, é isso. Você coloca a quantidade de horas diárias aqui e nesse último você coloca a quantidade de horas na semana. Então, se você vai fazer 3 horas de segunda a sexta, 3 vezes 5, 15, né? Então você vai colocar 3 horas diárias aqui e um total de 15 horas na semana, tá bom? Bom, aí o restante é só depois assinar. Nessa cláusula 7, você sempre coloca a sua cidade, né? Como a comarca aí do foro, assina e data, e preenche aqui com seus dados aqui e o do diretor da escola que vai assinar esse contrato. Muito bem. Esses dois documentos, o plano de atividades e o termo de compromisso, você preenche para começar o estágio. Você envia para a Unip. A Unip aprovando, ela vai dizer pode começar, você então inicia o estágio. Quando você terminar o estágio, ou seja, no final do semestre, esse documento que vai voltar para você eletronicamente, com um carimbo e uma assinatura lá do coordenador, de quem autorizou, esse documento eletrônico você vai salvar no seu computador, certo? E esse documento, ao final do estágio, é que você vai devolver para a Unip. E aí a gente vai entender. Bom, então vamos ver. Chegou no final do seu semestre, tá? Então você vai entrar lá na área do aluno, né? Na parte de entrega de estágios, correto? Quando você entrar lá no portal especificamente, você tem aqui os semestres com as disciplinas correspondentes a cada estágio. Então, digamos, você vai fazer aqui, como no meu caso eu fiz do meu 4º semestre, tá? Do meu 4º período. O que eu faço? Eu pego então aquele PA e aquele termo de compromisso, e é aqui que eu vou fazer o envio desses documentos, tá certo? Então o professor lá me deu a nota e validou lá o meu período aquele período de estágio que eu fiz de acordo com aquele PA, aquele TC. Eu terminei. Aqui nesse momento eu envio de volta para eles apenas o PA e o TC. Muito bem. Então, vamos dizer agora, né, que você chegou no final do seu curso, você está prestes a se formar
e guardou e reuniu toda a documentação de PAs e TCs e já enviou lá naquele portal no semestre, separado por semestres, conforme eu acabei de explicar. É lógico que esse procedimento você vai fazer, esse procedimento da partir de agora que eu vou explicar, você tem que fazer isso todos os semestres. Tá? E guarda esse material. Esse que eu vou explicar agora, você não envia ao final de cada semestre. Você guarda, porque você vai enviar no final do curso, no último semestre. E quais são eles? Relatório semestral da instituição concedente. Bom, esse relatório, esses documentos agora estão no manual do seu estágio e não lá naquele outro manual, né, que é o manual do plano de atividades. Esse manual aqui, tá vendo? Plano de atividade e termo de compromisso. Esse é específico só para plano de atividade e termo de compromisso. E aqui nesse manual só tem o PA e o TC. Isso você já entendeu. Agora nós vamos para o manual de estágio supervisionado, onde nós teremos estes relatórios a seguir. O primeiro deles é o relatório semestral. Então, ao final do primeiro semestre de estágio que você fez, tá? Eu sei que tem muita gente que só faz estágio no último semestre mesmo. Tá? Então, aí coincide, né, o final de semestre com o final de curso. Mas quem começa o estágio no quarto ou no quinto semestre, tá, ele vai fazer o quê? No final, como foi o meu caso, no final do meu quarto semestre, eu preenchi esse relatório, coloquei os meus dados, né, levei aqui até a escola e lá na escola, a diretora da escola assinou aqui. No meu caso, como eu fiz ensino médio, tem vários professores diferentes. Quem eu pedi para assinar foi a coordenadora. Se você vai fazer em outros com um único professor, então o professor assina para você aqui, ok? E aqui vai a sua assinatura. Esse documento você guarda. Depois você vai preencher deixa eu só voltar aqui. No manual seu aqui, você vai ver essa carta de credenciamento, tá bom? Então, se você vai fazer numa escola pública, não precisa disso. Se a escola vai fazer uma escola particular e a escola exigir esse credenciamento, então você vai ter que preencher isso aqui. Mas é muito raro isso acontecer, porque a maioria delas já estão todas credenciadas. Ok, o segundo, então, relatório é o relatório semestral do aluno. Tá vendo? Existe uma diferencinha de um para o outro. Então, a mesma coisa, você preenche os seus dados e aqui você coloca o que foi que você fez lá na escola. Tá bom? Tanto um quanto o outro, né? Você coloca a quantidade de horas que você fez nessa escola, nesse local, colocou ali a quantidade de horas, preencheu os dados aqui, tá tudo ok. Esse daqui vai só a sua assinatura. A seguir, você vai ter a ficha de coordenadoria de estágios em educação ACE. Mesma forma, você preenche todos os dados. E nesse daqui, o diretor da escola carimba, assina e você reconhece firma. Eu sei que teve gente da minha turma mesmo que falou que se professor de escola, se é em escola pública, não precisa reconhecer firma. Pelo sim, pelo não, eu reconheci de todos eles para não dar maiores problemas. Então, preenche essa ficha, ele carimba e assina tudo referente àquelas datas. Então, vai a sua assinatura aqui, assinatura do diretor com firma reconhecida. Aqui, eles aqui vão assinar lá na Unip mais tarde. Tá? Também essa ficha você guarda. E a seguir as fichas diárias, onde você vai colocar a data, o horário de entrada, o horário de saída, a quantidade de horas que você atuou na escola, e a atividade que você exerceu lá na escola. E aqui você vai colocar muito resumidamente. Se você deu a aula, né, de repente o professor permitiu que você desse uma aula,
Você coloca lá segundo ano A, e o tema da aula, enfim, é o que você está fazendo lá no dia a dia. Se você ficar só sentado numa cadeira olhando, então você coloca isso daí, que você ficou olhando, vendo o que o professor deu. Eu fiquei na turma do primeiro C e a aula foi a aula sobre a Revolução Francesa. Enfim, você vai colocar lá o que foi feito. Uma coisa que eu fiz foi assim: eu anotava num caderno e no final do semestre eu vim preencher tudo isso aqui. Se você vai começar o seu estágio, eu sugiro que você faça o seguinte: imprime essa folha em branco, né? Você vê, eu preenchi a folha aqui no próprio manual, no meu Adobe, aqui no PDF. Dá para fazer isso. Mas se eu fosse começar de novo agora, eu não faria isso. Eu iria imprimir essa folha em branco e no dia que eu tivesse dentro, ao finalzinho da aula, eu já preencheria isso aqui e já colheria a assinatura do professor aqui no dia. Porque às vezes a gente deixa para fazer isso tudo lá no final, além de acabar esquecendo alguma coisa, às vezes anotou errado. Por exemplo, um dos professores que eu trabalhei com ele ficou de licença médica, o cara era de um lugar muito longe, não tinha como ir até lá. Aí isso complica um pouquinho. Então, você que vai começar agora, eu sugiro que vá, imprime essa folha e vá preenchendo cada uma delas, tá bom? Cada uma delas. Vai preenchendo a cada dia que você realmente terminar o seu final do seu estágio, tá? Bom, essa ficha, essa ficha, esse relatório, você vai guardar. Então, se você, como eu, fiz a partir do quarto semestre, então eu tenho que ter 3 no mínimo, né? Porque no meu caso eu fiz em 3 escolas diferentes. Então, para cada escola eu tenho um relatório diferente. Então, eu tenho 6 relatórios. Mas se você fez numa única escola e um único semestre, né? Você vai ter um só, tá? Ou 3, um de cada semestre, tá? Esses aqui, depois você vai utilizar, você vai preencher, colher as assinaturas e aí você vai ter que escanear esses documentos. Escanear e salvar numa pasta. Escanear e salvar em ordem cronológica, tá? Então, eu tenho esse primeiro que foi feito nessa data, eu coloco esses documentos e, hora de escanear essas fichas, eu tenho que escanear as fichas de acordo com esse intervalo de datas que eu coloquei aqui. Aí vou pegar, como eu fiz numa outra escola, num outro semestre, eu vou pegar agora o do outro. Então, nesse meu caso aqui, por exemplo, né, terminou no dia 11 de 2018, então a última data seria aqui no dia 30 de 11 de 2018, né? Esse foi o último referente a essa escola, essas 35 que eu fiz nessa escola. Aí, a seguir, eu vou pegar agora o do quinto semestre, porque esse aqui é o do quarto semestre. Então, eu vou pegar o meu do quinto semestre, caso eu vou até pegar aqui primeiro o relatório da instituição, né? Do quinto semestre, e aí eu vou escanear essa folha no fim dessa folha. Dá um trabalhinho isso aí mesmo, tá? Mas, enfim, é o que tem que fazer. Ele tem que estar na ordem, porque se não tiver na ordem, eles podem voltar. Por exemplo, se eu escanear errado, se eu misturar essa ficha aqui, que é do dia 28 de 9 de 2018 e colocar escaneada logo após um estágio que eu fiz em 2019, vai voltar. Aí você vai ter que consertar e tal. Enfim, tá bom? Então, reúne tudo isso daqui, escaneia na ordem certa e aí sim a gente vai enviar. A gente vai enviar as fichas diárias e aqueles relatórios aqui, ó, nesse final. Então, aí eu vou fazer a entrega. Se eu clicar aqui agora, eu faria a entrega agora, né? Onde eu vou reunir todas aquelas fichas que tem que totalizar no mínimo 400 horas.
e aí sim eu envio só os relatórios e as fichas, porque os PAs e os TCs eu enviei ao longo dos semestres aqui nessas datas. Bom, eu espero que tenha ficado mais claro agora, né? Qualquer coisa é só fazer perguntas aí. Um abraço.